Fala galera, um prazer tê-los aqui novamente para que nós possamos conversar sobre as drogas da inteligência. Esses dias eu estava assistindo um filme chamado Sem Limites, que conta a história de um escritor fracassado que toma uma pílula chamada de pílula da inteligência que ainda está em fase de testes. E ele com isso potencializa o funcionamento do seu cérebro, se tornando altamente inteligente, buscando vários conhecimentos que ele nem sabia mais que existiam dentro da mente dele e com isso se tornando uma pessoa de sucesso, chegando até o cargo de senador dos Estados Unidos. Com essa pressão midiática que nós sofremos o tempo todo da busca incondicional pelo sucesso, a utilização de medicamentos, de fármacos, que auxiliem na potencialização do funcionamento do nosso cérebro se torna cada vez maior. Claro que para a gente entender um pouco mais sobre essas drogas, a primeira coisa que a gente tem que saber é como é que funciona a construção do processo de memória dentro do nosso cérebro. De forma bem resumida, existe uma molécula nos nossos neurônios chamada AMP cíclica, que é responsável por ativar a produção de uma proteína chamada CREB. Essa proteína CREB, ela ativa o funcionamento de vários genes dos nossos neurônios, que por sua vez ativarão a produção de mais proteínas. E essas proteínas, o que elas irão fazer? Elas aumentam as sinapses entre os neurônios, ou seja, elas aumentam as conexões entre os neurônios. Com isso, você tem formado o processo de memorização de longo prazo. Como vocês podem ver, o processo de formação de memória no nosso cérebro, ele é um processo bioquímico. E se ele é um processo bioquímico, é óbvio que a indústria farmacêutica pode atuar nele. Muitas substâncias atualmente estão sendo estudadas e testadas com a promessa de melhorar a capacidade intelectual humana. São chamadas de Viagra para o cérebro. Elaia! Porém, nenhuma delas foi lançada ainda. Na verdade, o que nós temos hoje, atualmente disponível no mercado, são medicamentos que foram feitos para tratar alguns distúrbios neurológicos e, consequentemente, com o uso, as pessoas perceberam que se você utilizar esses medicamentos em pessoas que não têm o distúrbio neurológico, eles podem funcionar como um ativador de partes do cérebro ou potencializar o funcionamento do nosso cérebro, por exemplo, no processo de estudo. O mais famoso deles é o metilfenidato, popularmente conhecida como Ritalina. A Ritalina, ela foi feita para ser usada em pessoas que sofrem de narcolepsia, aquelas pessoas que do nada dormem, né? Tu está caminhando, dá aquela dormida gostosa. Então, quem tem narcolepsia, também para as pessoas que sofrem de hiperatividade e déficit de atenção. Porém, hoje, a Ritalina vem sendo vendida para aumentar o poder de concentração de pessoas que não têm nem déficit de atenção e nem sofrem de hiperatividade. Um estudo mostrou que 88% das pessoas normais que utilizam a Ritalina tem sim um aumento na capacidade de concentração durante os estudos. Basicamente isso acontece porque a Ritalina, ela aumenta a quantidade de dopamina e noradrenalina em várias partes do cérebro, permitindo a muitos estudantes ficarem debruçados por horas e horas e horas nos livros sem se sentirem cansados, sem terem sono, extremamente focados naquilo que eles estão estudando. Ficou com vontade de tomar, né? Calma! O problema é que muitos estudantes acham a Ritalina tão boa, tão boa, tão boa, que não fazem um uso moderado dela. Na verdade, começam a usar ela frequentemente. O uso crônico, que não foi estudado ainda no que ele pode gerar no cérebro das pessoas. Por isso que tem perigo. Muita gente diz assim, eu só vou tomar quando eu estiver assim apertado e tiver muita coisa para estudar. Só quando eu estiver numa situação caótica. Mas na verdade, quem é estudante sabe que nós passamos por vários processos de caos. O desespero bate a nossa porta o tempo todo. O que quase praticamente vai te fazer tomar Ritalina toda semana. Além disso, estudos mostram que a Ritalina altera outros tipos de memória no nosso cérebro,
como a memória espacial, e aí altera não de maneira positiva, mas de maneira negativa. Além disso, gera irritabilidade, pode causar ansiedade e tem mais. É uma droga que altera o seu comportamento, que altera a sua identidade, que faz com que você não seja você. É isso que você quer? Outra droga que vem sendo usada pelas pessoas é o modafinil, popularmente conhecido como Provigil. O Provigil é uma droga que foi criada para tratar narcolepsia. De novo, a doença do... O cara dorme do nada. Mas aí observaram que pessoas normais, quando fazem uso do Provigil, também têm a capacidade intelectual alterada, aumentando o poder de concentração. Na verdade, o Provigil é uma Ritalina melhorada. Não em termos farmacológicos, logo, mas ele tem efeitos mais duradouros. Pode durar até 24 horas, enquanto a Ritalina tem aí uma meia-vida de 4 horas no organismo da pessoa normal que está usando ela para aumentar a sua concentração nos estudos. O problema é que o Provigil tem muitos efeitos colaterais, como por exemplo a síndrome de Stevens-Johnson, não Steve Jobs, Stevens-Johnson, que é uma síndrome que causa erupções cutâneas que podem inclusive levar o cara à morte, principalmente crianças. Além disso, foi observado em alguns pacientes o desenvolvimento de alucinações, irritabilidade e pensamentos suicidas. Agora imagina alguém que tem depressão e toma o Provigil para melhorar a sua capacidade intelectual. Lembra? Pensamentos suicidas. Estudos mostraram que pacientes que foram comparados, pacientes que tomavam Provigil, que foram comparados com pacientes que tomavam 600 miligramas de cafeína, o estudo mostrou que ambos mantiveram a mesma capacidade de concentração nesses indivíduos. Ou seja, entre tomar 6 xícaras de café ou ficar se dopando com esse medicamento que custa caro pra cacete, cerca de R$160 aí nas farmácias, é melhor continuar com o bom e velho cafezinho. A terceira droga bem consumida aí pelos estudantes é o Donepezil, genericamente aí conhecido como Erans, medicamento que foi feito para tratamento do mal de Alzheimer. E claro, verificaram que em pessoas normais ele também aumentava a capacidade cognitiva. Das drogas que eu falei, o Donepezil é o que apresenta menos efeitos colaterais e que traz as melhores condições de concentração para os estudantes. Agora, como eu disse, não existem estudos que mostram como essas 3 drogas que eu falei agem no cérebro humano a longo prazo. Esse é o perigo. Nada impede que daqui a uns anos, por ter feito uso dessas drogas, você desenvolva problemas como mal de Parkinson, mal de Alzheimer, problemas de depressão, problemas de ataques de pânico, ansiedade excessiva, irritabilidade. Ou seja, você está servindo como cobaia, tentando melhorar a sua capacidade de concentração e se tornando cobaia da indústria farmacêutica. É isso que você quer? E outra, as drogas, embora tenham o nome aí de drogas da inteligência, elas não vão te deixar mais inteligente. Elas apenas aumentam a tua capacidade de concentração. Permitem com que você tenha disposição e energia para continuar horas e horas e horas estudando um determinado assunto. Não pensa que por tomar essas drogas você vai soltar raio laser pelo olho, ou inventar novas fórmulas de física, ou resolver cálculos extremamente difíceis de matemática. Ela só te dá mais disposição. É isso que você quer para você? Por isso que eu gosto de indicar os naturebas. O que são os naturebas? São aquelas drogas naturais que vendem livremente e que também melhoram a tua capacidade de concentração, tiram o teu sono, às vezes até mais do que esses fármacos que eu acabei de falar. Um que é bem conhecido da galera é o Guaraná. Ei, Laia, o Guaranazinho em pó, velho Guaranazinho em pó de todos os dias. Se você quer ter um bom efeito do Guaraná em pó, você deve tomar mais ou menos 75 miligramas dele por dia. Vai tirar o sono, vai te deixar mais focado, mais disposto, com mais sangue no olho para desenvolver os seus estudos. Só que se você ficar tomando esse Guaraná em pó todo dia, você
não vai mais ter o efeito que ele se propõe, por uma simples razão. Chega uma hora em que as células ficam saturadas de guaraná e não adianta você continuar tomando porque ela já tem muito guaraná. Esse resto de guaraná, esse excesso de guaraná que você está tomando, ele acaba sendo eliminado pela urina sem trazer benefício nenhum. Por isso que aqui fica a dica. Tome guaraná em pó ou guaraná em comprimido, sei lá, qualquer tipo de guaraná, menos guaraná refrigerante, né? Eu ia falar marca, mas eu não faço marketing para os outros. Tome apenas quando você precisar muito. Por exemplo, na época das provas, ali aquela semanada de prova que é super estressante, aí você dá uma turbinada com o guaraná. Agora, usar isso todo dia não é legal porque não traz os benefícios que ele se propõe. Tem gente também que gosta de tomar energético, Red Bull da Asas. Acabei de fazer propaganda para os caras. Red Bull da Asas. Eu não sei se vocês sabem, mas vários países da Europa proibiram a venda de bebidas energéticas. Primeiro porque elas são socadas de açúcar. Só para você ter uma ideia, se você tirar o líquido de dentro da latinha, metade da latinha é açúcar. Isso é uma bomba pro teu pâncreas. Por isso que eu gosto de indicar mesmo é o bom e velho cafezinho. Se você tomar cerca de 400 miligramas de café por dia, que já é uma dose bem elevadinha, você vai conseguir ter bastante disposição, teus neurônios vão funcionar a todo vapor e você vai conseguir fazer uma excelente bateria de estudos de tarde, de manhã, menos de noite, porque aí é capaz de você não dormir. Só que é a mesma coisa do guaraná. Se você faz uso crônico do café, você acaba não tendo mais os efeitos que ele propõe, que é de ficar mais desperto. Pelo contrário, aí se você parar de tomar, já que você é viciado em café, vão te dar efeitos contrários, como dor de cabeça, irritabilidade, porque você já está viciado em cafeína. Por isso fica a dica, use o café, mas só quando você estiver em período crítico. Tem que estudar para muita prova, tem que fazer um trabalho, tem que virar à noite, tem que terminar a dissertação, tem que acabar a sua tese. Aí se apavora no cafezinho. Mas o uso crônico dele não vai trazer os benefícios como o uso esporádico. Além disso, é claro que eu gostaria de recomendar uma alimentação balanceada, porque um cérebro bem nutrido funciona muito melhor. Se você só come carboidrato e proteína, não põe vitamina no teu corpo, como é que o teu cérebro vai poder funcionar a todo vapor? Além disso, exercício físico também melhora a nossa capacidade intelectual, principalmente exercícios aeróbicos. Procure utilizar alimentos que são ricos em zinco, porque estudos mostram que uma baixa quantidade de zinco no corpo prejudica os nossos processos cognitivos. Tome um suco de laranja com framboesa, morango, mirtilo e amora, frutas vermelhas. Mistura um pouco de iogurte desnatado e bata tudo no liquidificador. É um super suco da memória. Tome ele todo dia e depois de umas 2 semanas você vai ver como a tua memória, como a tua capacidade intelectual vai melhorar. Outra coisa que eu gostaria de conversar sobre as drogas da inteligência é a questão ética. É óbvio que todo mundo quer ficar mais inteligente. Eu não sou hipócrita de vir aqui e dizer, não, eu tô feliz com o meu cérebro. Não, eu gostaria de ter um cérebro altamente potencializado. A indústria farmacêutica sabe disso. E logo logo muitos medicamentos serão lançados para melhorar a inteligência. Agora tu acha que é de graça? Logo você vai dar acesso às pessoas que têm dinheiro a medicamentos que potencializam a memória. Já os pobres vão continuar na mesma. Isso vai causar desigualdade, inclusive nos exames que nós temos aí seletivos, como vestibulares, como concursos públicos. É capaz que daqui a um tempo você tenha que entregar a sua prova com uma amostra de urina para provar que aquele seu sucesso é fruto de trabalho duro e não da indústria farmacológica. E claro que se você fica tomando bolota para tudo e facilitando a sua vida, você perde o gostinho da conquista,
que é um fator decisivo para trazer felicidade para os seres humanos. Quantas pessoas você não vê aí que tem dinheiro pra caramba, que podem ter aquilo que quiserem sem esforço nenhum, que sofrem de depressão? Entendeu aonde eu quero chegar? E é claro que com mais drogas para te deixar feliz, para te deixar mais inteligente, para moldar o seu comportamento, vai causar uma homogeneização da sociedade. Vai deixar todo mundo igual, acabando com aquilo que a gente tem de mais rico, que é a diversidade entre os seres humanos. Por isso, meu amigo e minha amiga, na dúvida, vamos ficar com o velho e bom cafezinho. Valeu, um grande abraço, tchau!